Vozes da Saúde Coletiva, programa especial, edição Conasens, aqui em Porto Alegre. Está no ar mais uma vez. Eu sou a Luana Rocha, apresentadora e mediadora do programa. Eu sou a professora Cláudia Fleming Colucci, da Universidade Federal de Santa Catarina. Atuo no Departamento de Saúde Pública, no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e no Núcleo de Saúde Digital da UFSC. Como muitos aqui já sabem, a gente está falando da edição 31.5 da revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco, que é uma edição que trata de saúde digital. E quando a gente fala em saúde digital, a gente sabe que inovar é importante, é preciso, mas a gente enfrenta um desafio muito grande quando a gente fala de consolidar essas inovações. E aí, gente, nós temos uma convidada aqui que desenvolveu um trabalho voltado para a teleconsultoria, que é ali um braço da telesaúde. E dentro dessa temática da teleconsultoria, eu acredito que você tem falado muito sobre o desafio da implementação de ferramentas capazes de avaliar como isso está se dando dentro dos municípios, dentro do SUS, né, como um todo. Exato. Esse trabalho, ele surgiu, esse grupo de autores que tem no artigo, são todos professores no Núcleo de Saúde Digital, e ele surge, então, de uma inquietação nossa, porque a gente trabalha com a implantação de teleconsultoria nos municípios catarinenses, especialmente. A gente tem mais de 500 mil teleconsultorias já respondidas no estado, e a gente, então, gostaria muito de fazer uma avaliação dessa implantação, porque a gente sabe, a gente acompanha as dificuldades de implantação. A gente sabe que não basta ter a tecnologia, a gente precisa auxiliar os municípios nesse processo de implantação, entender quais são as dificuldades e, principalmente, auxiliar no processo de manutenção da utilização da ferramenta, né? Então, a gente se propôs, né, fazer uma avaliação nesse sentido mais prático, não tão acadêmico, e mais no sentido mesmo de nos auxiliar no trabalho que a gente faz enquanto Núcleo de Saúde Digital, que é muito esse papel de suporte aos municípios. Então, a gente se reuniu enquanto grupo de pesquisadores e, com o auxílio da professora Fabiana, que ela é da área da ciência da implementação, então a gente criou esse modelo. Então, nesse artigo, a gente está mostrando o modelo construído, né, de implementação, de avaliação da implementação, que ele foi feito com base no referencial teórico da ciência da implementação, que usou 3 referenciais diferentes ali, o IPERES, o ORCA e o RIEM, que são da área da ciência da implementação, usou elementos que faziam sentido ali para a avaliação das teleconsultorias e criou esse modelo avaliativo que tem 3 dimensões, 41 indicadores, mas que vem muito ao encontro dessa necessidade de avaliar mesmo essa implantação das teleconsultorias, né? Desculpa, eu ia te perguntar como é que vocês sentem que isso tem refletido na prática, no dia a dia mesmo de quem vive o SUS. Então, a gente já aplicou esse modelo, né? Acho que é importante falar que não ficou na teoria, realmente a gente fez o modelo para aplicar e a gente já aplicou em Santa Catarina, em algumas redes de teleconsultoria que a gente tem lá bem consolidadas, né? Então, a gente percebe que esse modelo nos permite avaliar as dificuldades, né, que os municípios têm, diferentes contextos que a gente tem de implantação dessas tecnologias, né, não são todos. Então, a gente fala, né, a transformação digital no SUS não depende só da disponibilidade da tecnologia ou da ferramenta, né, depende dessa análise, dessa contextualização das realidades diferentes que os municípios vivem e conseguem implementar. Então, a gente tem percebido essas dificuldades, né. Por exemplo, a rotatividade de profissionais, e daí essa necessidade de capacitação constante, né, desses profissionais, isso é uma dificuldade bem relatada. Então, a gente tem também, em relação às teleconsultorias, uma questão que muitos fluxos de teleconsultoria em Santa Catarina, desses que a gente avalia, são redes em que há uma obrigatoriedade do profissional da atenção primária de fazer a teleconsultoria antes de encaminhar para a especializada, né? Uhum. E com isso a gente reduz praticamente a metade os encaminhamentos para atenção especializada. Então isso é um resultado muito importante que a gente tem a partir das teleconsultorias, né? E a gente não tem como fugir dos dados, né? Isso é concreto. E é muito concreto, só que
por ser obrigatório, há uma resistência do profissional lá na ponta em fazer com que isso passe a fazer parte do processo de trabalho dele, porque ele entende como mais uma burocracia, mais uma, né, um processo a ser preenchido, a ser enviado, antes do encaminhamento, né? Então, a gente existe resistência na hora da implementação. Resistência, exatamente. Então, tudo isso a gente tem trabalhado, né? Esse modelo a gente faz coleta de dados primários e secundários, então tem entrevista com os profissionais, né? Com os solicitantes, com os gestores dos municípios. Então, está sendo muito interessante a gente obter essa informação, né? Sobre essas dificuldades, porque com isso a gente consegue aí em diferentes contextos, entender um pouquinho melhor o que esses gestores passam, né, no sentido de fazer a implantação, porque, veja, a gente tem as tecnologias disponíveis e nem todos estão utilizando, né? E é uma ferramenta que o município implanta de forma gratuita, né? Ele usa a plataforma, ele usa todo o sistema, ele usa os profissionais dele, ele não tem custo com isso. O Ministério da Saúde está financiando todo esse processo, né? Então, a gente se pergunta por que alguns municípios interrompem, param de usar ou contratam uma empresa privada e vão gastar muito dinheiro, né, contratando uma empresa privada para fazer algo que uma tecnologia, uma ferramenta que a gente tem no SUS disponível, né? Então a gente precisa entender esse processo e auxiliar. E eu acredito que também disseminar a informação, porque pode ser que em alguns municípios ainda não tenham nem a ciência de que a ferramenta existe, né? Com certeza. Então eu acho que até a importância de ter o seu artigo dentro da revista também vai de encontro a isso. Fazer com que gestores e profissionais da área da saúde em todo o nosso país consigam acessar, ter conhecimento de que isso existe, ter conhecimento de que isso pertence ao SUS, é gratuito e que é só, assim, o mais difícil já se tem, né? Agora é realmente o desafio de como implementar e consolidar para que isso se torne algo permanente. Exato. E os leitores podem aguardar que já estão vindo os resultados, né, em diferentes artigos aí que a gente está estruturando, os resultados da aplicação desse modelo, com análises bem interessantes, né, resultados bem interessantes que a gente já tem a partir dessa aplicação, que, como eu falei, pode auxiliar os municípios, pode auxiliar os núcleos de saúde digital que apoiam a implantação das ferramentas em outros estados, em outros municípios, né? Acho que vai ser bem interessante. Então, acho que assim, já fica o convite, né, para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, para que acesse o artigo completo na revista Ciência e Saúde Coletiva. Nossa edição 31.5, ela já está publicada no Cielo, então você pode acessar não só o seu artigo, como vários outros que estão abordando essa temática da saúde digital, onde a gente está conseguindo trazer à tona ainda mais conhecimento para toda a nossa sociedade. E até interessante falar que a gente tem pessoas de várias regiões do nosso país. Eu acho que esse editorial foi pensado muito nisso, em como contemplar ao máximo as regiões e entender o que tem acontecido, o que tem sido pesquisado, né, de ponta a ponta do país. Obrigada pela sua presença. Eu espero que o seu conhecimento possa agregar ainda mais valor para quem está acompanhando aqui. Se quiser deixar uma mensagem a mais para todo mundo, pode ficar à vontade também. Eu que agradeço a oportunidade e fica o convite para todos lerem o artigo, lerem o trabalho e aproveitarem um pouco para refletir, né, sobre essa implantação das tecnologias digitais no SUS, que temos muito ainda a percorrer, mas estamos no caminho correto. E seguiremos otimistas, né? Com certeza. Acho que é isso. Acho que quando existem profissionais como você que vão plantando essa semente, já é um grande passo para uma transformação que vai refletir, no final das contas, na vida de todo mundo. De todos nós, eu, você e todo mundo que está aqui vivendo assim, essa realidade no nosso país. Obrigada, sigam acompanhando, tem mais episódios por aí, teremos mais autores, mais artigos, e eu espero que vocês estejam gostando dessa edição especial do Vozes da Saúde Coletiva. Um beijo e até já já!